O Rio Grande do Sul é o estado mais ao sul do Brasil. O estado se divide em regiões com características bastante distintas entre si. A Serra Gaúcha também é dividida em regiões, como a região das Hortênsias, o Vale do Paranhana, os Campos de Cima da Serra e a região da uva e vinho. A região da uva e vinho fica localizada no nordeste do estado e é sede dos municípios com a maior produção de uva e vinho no Brasil. Além disso, é um dos destinos mais procurados, tanto pelos visitantes locais, quanto pelos que vêm de outros estados do país e também de outros países. Toda a carga cultural trazida junto com a imigração italiana movimentam milhares de pessoas todos os anos, desde os atrativos turísticos da região, como a sua cultura do vinho, as belezas naturais e os atrativos para famílias e crianças, e, como não poderia ficar de fora, a gastronomia. A imigração italiana. Vindos prioritariamente do norte da Itália, os imigrantes que chegaram na Serra Gaúcha eram famílias que desenvolviam basicamente todas as atividades agrícolas. A terra fértil e o clima ameno, exceto em período de chuva que deixavam as estradas intransitáveis, o que trouxe e frutos abundantes do trabalho de plantio. Além de boa colheita, os resultados do trabalho também afastavam os fantasmas de fome e pobreza, realidade muito das famílias na Itália, na época. Assim, logo os excedentes de produção começaram a ser comercializados, chegando até a capital do estado, cumprindo com o objetivo do loteamento das terras, que era o abastecimento interno. Eram cultivados uma variedade de grãos, frutas e hortaliças, mas predominaram o milho como a polenta, o trigo para o pão e, claro, a uva para o vinho. Nas propriedades rurais, a vida dos imigrantes se forjou a partir das heranças tradicionais trazidas da Europa, com adaptações necessárias de um novo clima e absorvendo em sua rotina plantas e animais nativos, pratos indígenas e gaúchos, assim como em seu dialeto, expressões do português e até mesmo da própria fusão de outros dialetos italianos, formando um novo, o italiano, bastante difundido nas gerações mais antigas das colônias. Tendo apenas eles mesmos para sobreviver e com poucos afazeres de lazer, as famílias costumavam ser numerosas, também com o intuito de se criarem novos braços de trabalho. As mulheres, a incumbência era de auxiliar no trabalho e ser o principal aglutinador da família, desempenhando a vital função de socialização numa sociedade em formação. Figuras mediadoras por excelência, elas eram as responsáveis pelo contato entre os diversos grupos de colonos, apesar dos costumes familiares serem regidos pelo sabido sistema patriarcal. A zona colonial se estabeleceu como uma região de prosperidade e atividades econômicas, sendo um dos mais importantes centros de produção do Rio Grande do Sul. Ainda que bastante diversas, essas produções tinham como protagonista as vinícolas da região, já que eram no início do século XX a maioria. Em conjunto, o maior produtor de vinho do país, inclusive já ganhando prêmios nacionais e internacionais. Sobre a região da uva e do vinho é composta por paisagens deslumbrantes. Para muitos turistas acostumados a ver as belezas naturais do Brasil pela ótica tropical, de praias e palmeiras, a região da uva e vinho é de uma beleza inesperada. Mas os cenários de vales, morros e colinas encantam até mesmo quem mora na região. Além da natureza, a colonização europeia se manifesta em diversos aspectos turísticos aqui. A arquitetura, a história dos imigrantes e a gastronomia típicas foram responsáveis por fazer da região da uva e do vinho um destino repleto de experiências únicas no país. Pela convocação vitivinícolas da região, ela atrai apreciadores de vinhos e espumantes durante o ano todo. O turismo no mundo do vinho, as experiências gastronômicas da festa farta e animada, a cultura do povo e as atrações de lazer da região receberam os braços abertos os diversos tipos de turistas que trazem por aqui.